Muito bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao call de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Direcional Engenharia. Nós damos as boas-vindas aqui aos nossos investidores, analistas de mercado que nos acompanham e a todos os demais participantes aqui da videoconferência. Eu estou aqui com o Ricardo Gontijo, CEO da Direcional, e também o Paulo Souza, CFO e diretor de Relações com Investidores. Essa apresentação é destinada a investidores e analistas de mercado. Nós vamos expor aqui os principais resultados do TRI. Na sequência, a gente faz a sessão de perguntas e respostas. Então, a gente só pede para que investidores e analistas que quiserem fazer suas perguntas, que, por favor, use a ferramenta de levantar mãos aqui do Zoom, que assim a gente consegue liberar o microfone de cada um, de acordo com a ordem das perguntas. Nós estamos ao vivo também pelo YouTube, no canal da Direcional. O link da transmissão está disponível lá no nosso site de RI, logo na homepage, onde também disponibilizamos o link para fazer o download do material que vamos exibir aqui na sequência. Estamos gravando o evento para posteriormente colocar, como sempre, ali na nossa central de resultados. Bom, passo a palavra para o Ricardo, que vai trazer os principais destaques aqui do trimestre. Bom dia a todos. Satisfação enorme estar aqui mais uma vez com vocês, passando pelos resultados do nosso primeiro trimestre de 2026. Obrigado pela participação. Bom, vamos começar aqui na página 3, onde nós gostaríamos aqui de destacar os principais pontos, ou os pontos que nós julgamos mais relevantes da nossa operação. Vamos lá, na nossa visão, nós tivemos o melhor primeiro trimestre da empresa em todas as métricas que nós analisamos. Esse foi um trimestre onde nós tivemos recorde em lançamentos que superaram 1 bilhão, sabendo aqui que o primeiro trimestre ele é naturalmente um trimestre mais fraco, né, em função de questões sazonais do nosso país. Então, lançamentos cresceram 12% quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Esse também foi um primeiro trimestre recorde em termos de vendas brutas. Acho que esse é um grande destaque aqui da nossa operação. Vendas brutas crescendo 29% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e atingindo aí 1,9 bilhão de reais nos primeiros 3 meses do ano. Também foi um trimestre recorde em termos de margem bruta, quando nós ajustamos a margem bruta pelos juros que nós pagamos nos financiamentos à produção no nível dos nossos projetos. Margem bruta atingiu um recorde de 42,9% quando nós fazemos esse ajuste pelos juros de financiamento à produção. Um outro destaque muito importante no trimestre foi o lucro líquido, que também veio, né, como um recorde para um primeiro trimestre, chegando a 213 milhões de reais. E quando nós analisamos o lucro líquido recorrente, né, excluindo efeitos não recorrentes do trimestre, que foram relativamente pequenos nesse primeiro trimestre desse ano, o lucro líquido recorrente chegou a 200 milhões de reais no TRI. Eu queria, né, aproveitar nessa parte relativa ao lucro líquido para destacar que nós entregamos esse lucro líquido de 200 milhões de reais, mesmo após um pagamento de 804 milhões de reais em dividendos no mês de dezembro. Então, nós naturalmente iniciamos esse primeiro trimestre com um nível de alavancagem superior ao patamar que nós encerramos o quarto trimestre do ano passado, e é natural que, em função disso, as despesas financeiras tenham sido, né, um pouco superiores. E esse patamar de lucro líquido também foi atingido após a venda de 15% de participação na Riva, né, a nossa subsidiária que atua no segmento acima do segmento onde a marca direcional atua. Então, foi um patamar recorde de lucro líquido, mesmo após a venda desse stake na Riva e após o pagamento de 800 milhões de dividendos do quarto trimestre. Então, acho que aqui tem um mérito, um destaque bastante grande. Bom, eu queria aqui, além disso, destacar, né, a gente no gráfico inferior direito separou a margem líquida na nossa DRE da margem líquida antes de minoritários, justamente em função, né, dessa representatividade que a venda dessa participação na Riva passa a ter. Então, quando nós comparamos a linha de minoritários do primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre agora de 26, pós-venda desse stake em Riva, né, é natural que essa linha tenha subido, mas quando nós excluímos minoritários para fazer uma análise, vamos dizer, comparável do primeiro trimestre do ano passado com o primeiro trimestre desse ano, a gente percebe que a gente entregou um patamar de lucro líquido antes de minoritário recorde, né? Então, nossa margem líquida
atingiu 21,9%, desconsiderando minoritários no nosso resultado. Então, isso demonstra que, apesar de estarmos entregando um patamar recorde de margem bruta, a gente tem conseguido, além disso, se beneficiar de uma maior alavancagem operacional da empresa, fazendo com que as linhas de despesas, principalmente de SG&A, tenham tido uma diluição, nos permitindo entregar um patamar recorde de margem líquida. Ou seja, o nosso crescimento ele tem se dado com ganho de margem bruta, fruto da maior escala da nossa operação, da nossa capacidade de negociação com fornecedores, e além disso, em função, né, de um benefício proveniente de alavancagem operacional, onde a gente tem conseguido traduzir uma maior operação numa maior diluição de despesas. Então a gente tem conseguido ganhar eficiência aí em praticamente todas as linhas da nossa DRE. Para finalizar essa página 3, eu gostaria ainda de destacar que nós fechamos o trimestre com um ROE, com retorno sobre o patrimônio anualizado de 38%, que é um patamar realmente de retorno aí, eu diria, referência em praticamente todos os segmentos de negócio que a gente, né, possa comparar, não só o segmento de incorporação imobiliária, mas inúmeros segmentos aí em diferentes negócios do nosso país, onde realmente eu acredito que um ROE de 38% é algo realmente bastante importante a ser destacado e é um valor que a gente tem gerado muito relevante para o nosso acionista, onde a gente tem trabalhado acima de custo de capital da empresa há diversos trimestres seguidos, mesmo com capital, né, com custo extremamente elevado que a gente tem no nosso país atualmente. Bom, passando para a página 4, pessoal, acho que o principal tema do momento, nessas últimas semanas, nas principais interações que a gente tem com investidores, tem sido o impacto, né, do aumento do preço do petróleo, no custo, do nosso produto. E aqui eu queria, né, destacar um certo conforto que nós temos, com relação às nossas margens, com relação à capacidade que nós temos de manter margens num eventual cenário de incremento de custos. Não é exatamente o que a gente tem visto até o momento, tá? Até o momento a gente tem visto custos bastante sob controle, mas em função da representatividade que o petróleo tem no custo de insumos da construção civil e também no frete de materiais, eu queria aqui, antes de entrar exatamente nessa análise desse potencial impacto que esse aumento de custo do petróleo pode ter nas nossas margens, mas eu queria já mostrar na prática como nós passamos por um momento onde houve aumento de custos significativo. Na minha visão, deveria ser um aumento de custos significativamente superiores a qualquer impacto proveniente, né, dessa questão do petróleo decorrente da guerra no Irã, que foi o período da Covid, tá? Então, quando nós analisamos aí o período, o ano de 2021, né, foi o auge da crise, do impacto da crise da Covid na cadeia de suprimentos, na cadeia logística mundial, né, diversos produtores aí de matérias-primas tendo restrição muito grande para a produção desses insumos. Então, a gente chegou a ter um INCC que atingiu 14% no ano de 2021, como vocês podem ver nesse gráfico. Em uma determinada janela de 12 meses, o INCC chegou próximo a 20%. E mesmo nesse contexto da Covid extremamente desafiador, vocês percebem que o INCC de 14% em 2021 teve um impacto muito marginal nas margens brutas da empresa, especialmente ali no ano de 2022. Tem um gap, né, entre o aumento e o reflexo disso nas nossas margens brutas reportadas na DRE, fruto do avanço das nossas obras. Mas mesmo com esse INCC extremamente elevado, a nossa margem bruta de 2022 comparada com a de 2021 teve uma queda de 1,1 ponto percentual somente. Então, acho que aqui a gente mostra na prática como a empresa conseguiu, né, navegar em um ambiente muito mais desafiador naquele momento do que a gente acredita ser o ambiente atual. E um INCC de 14% teve um impacto de 1,1 ponto percentual na margem bruta da empresa somente. Observem que já no exercício de 2023, a gente praticamente recuperou integralmente a margem bruta, né, que foi impactada no ano de 2022, e na sequência a gente caminhou para esses patamares, né, de margens brutas recordes que a gente tem conseguido entregar no período atual. Bom, tendo
né, mostrado em termos práticos como a gente conseguiu navegar ambientes de inflação extremamente altas, extremamente alta e de operação extremamente desafiadora naquele período da Covid. Quando a gente passa agora para o cenário que a gente tem atualmente em 2026, eu gostaria primeiro de ressaltar que o que a gente tem visto de impacto no custo de determinados insumos, né, provenientes desse aumento do preço do petróleo, não é nada próximo do que a gente viveu naquele momento. E, além disso, a gente acredita, né, atualmente estar muito mais preparado para um eventual cenário inflacionário, que ainda não é o que a gente está vivendo na prática, mas para o qual a gente tem que estar preparado. Eu queria dizer que a gente, né, acredita estar mais bem preparado do que naquele momento. Principalmente porque, agora aqui, página 5 a gente decompôs, né, diversos pontos que nos dão um conforto com relação à nossa capacidade de, né, operar nesse cenário que pode vir a ser, né, de um aumento de custo mais relevante, mas o grande ponto que eu queria destacar é o volume de recebíveis que nós temos hoje ajustados, corrigidos pela inflação e que naquele momento de 2021, 22 nós não tínhamos, tá? Então, hoje a Direcional tem mais de 2,7 bilhões de reais em recebíveis corrigidos pela inflação, tá? Sendo a maior parte desses recebíveis provenientes da operação da Riva, onde uma parcela dos nossos clientes opta por financiar a compra do imóvel diretamente com a empresa. Então, mais ou menos 1,8 bilhão de reais são provenientes dessa carteira de recebíveis da Riva. A gente tem mais 900 milhões de reais na nossa carteira de pró-soluto, aí no segmento de direcional. Esses recebíveis são corrigidos majoritariamente pelo INCC, uma parcela muito pequena desses recebíveis hoje é corrigida pelo IPCA, já no estágio pós-entrega das obras, que de certa forma tem uma certa correlação, apesar de, na nossa visão, o INCC, né, num eventual incremento de custo proveniente do petróleo, o INCC deve rodar um pouco acima do IPCA. Então, a grande parte desses nossos recebíveis hoje são corrigidas por INCC. E aqui é interessante dizer que, durante algum tempo, a gente foi questionado por termos essa parcela das nossas vendas feitas com financiamento diretamente conosco, porque naturalmente, em geral, esse cliente paga em torno de 40% do valor do imóvel durante a obra, 60% pós a entrega das chaves. Isso incrementa, né, a necessidade de capital para a performance dos nossos projetos. Isso tem um certo impacto no retorno que a gente entrega sobre o capital que a gente aloca nos projetos, porque ele passa a ser um pouco mais intensivo em necessidade de capital. Mas no momento como o atual, esses recebíveis nos trazem um conforto muito grande com relação ao nosso hedge contra um eventual incremento dos custos. Então, o que em um determinado momento, né, de certa forma, significou uma ligeira redução no retorno que a empresa entrega, agora é um importante hedge contra um cenário mais inflacionário. Então, acho que parte, às vezes, da nossa forma de trabalhar, parte, né, do que a gente sempre procurou dizer, que no segmento da Riva a gente achava positivo ter uma parcela das vendas sendo feitas com essa correção do contas a receber por inflação pelo INCC, que impacta retorno agora está se mostrando assertiva, né, do ponto de vista de estratégia da empresa, porque nós temos uma parcela muito grande do custo a incorrer da empresa, redeada, né, com essa correção por INCC. Além desses recebíveis, nós temos hoje um pouco mais de 5 bilhões de reais em estoque já lançado, majoritariamente em construção, onde a gente sempre tem a opção de subir o preço do nosso produto, caso a gente verifique um aumento de custo acima daquilo que a gente provisiona nos nossos orçamentos, para uma inflação esperada, né, para os meses subsequentes ao início de uma obra. Então, esses 5 bilhões de estoque que a gente, né, tem a flexibilidade de ajustar o preço é mais uma alavanca que nós temos e que nos dá um conforto muito grande de que, sendo necessário para manutenção de margens, a gente consegue trabalhar a precificação do nosso produto. De novo aqui, né, a VSO, eu diria, um pouco mais cadenciada que nós procuramos trabalhar, né, apesar de termos tido um incremento importante na VSO,
né, nos últimos trimestres, a gente tem procurado operar com uma VSO ali em torno de 25%. É uma VSO inferior ao que, né, determinados players ou ao que né, determinados analistas julga a VSO que nos permitiria maximizar o retorno sobre o patrimônio da empresa. Mas, de novo, num cenário inflacionário, essa VSO nesse patamar nos dá um conforto muito grande, porque nós temos aí 5 bilhões em estoque que nos trazem, né, uma possibilidade muito grande de ajuste de preços num cenário mais inflacionário, nos permitindo manter margens. Então, a VSO, que de certa forma, né, em alguns momentos onde nós fomos criticados por uma VSO talvez inferior à VSO que maximizaria o retorno, é o que nos permite agora, num cenário potencialmente mais inflacionário, ter a segurança de que a gente tem condição de manter margens saudáveis, sem grandes, eu diria, desafios no momento atual. Agora, passando para a linha de custos, pessoal, nós temos de todas as nossas obras em andamento, tá, um custo a incorrer de um pouco acima de 4,4 bilhão de reais. O que é interessante aqui? Somente o contas a receber da empresa de 2,7 bilhões já são suficientes para redear 62% do custo a incorrer das nossas obras. Além disso, nós temos todo esse estoque onde a gente pode reprecificar nesse eventual cenário inflacionário pela frente. Então, quando a gente compara 4,4 bilhões de custo com 2,7 bilhões, né, um pouquinho mais, de contas a receber corrigidos por inflação, isso quer dizer que a gente tem somente 1,7 bilhão do custo que a gente precisa redear num cenário de inflação mais alta. E para redear esse 1,7 bilhão de custo que não está redeado pelo contas a receber, a gente tem 5,1 bilhões em estoque. Ou seja, o custo que hoje, né, não está redeado pelo contas a receber é 1/3 do que a gente tem em estoque disponível para comercialização. Então, um eventual incremento no preço desse estoque que não precisa ser nem próximo do que pode vir a ser o INCC, eu diria que 30% do nosso estoque, né, dos 5,1 bilhão de reais, equivalem a 1,7 bilhão de custo que não está coberto pelo contas a receber, que tem a correção pelo INCC. 30% desse estoque já seria suficiente para redear a parcela do custo de obras que não está coberto pelo contas a receber. Então, eu diria que é aqui que está um grande conforto nosso, tá? Com relação à nossa capacidade de manter margens sólidas na nossa operação nesse cenário inflacionário. Então, eu queria, né, deixar essa mensagem bastante clara para o mercado. A gente tem sido, né, bastante procurado, bastante demandado por todos vocês para entender um pouquinho de como a gente está vendo esse impacto do aumento do custo do petróleo nas nossas margens. E eu diria que, na nossa visão, a gente está muito preparado para esse cenário, que, de novo, eu queria ressaltar, não é exatamente o que está se materializando, né, nos custos das nossas obras, mas para o qual a gente está se preparando, ou eu diria, já estamos bastante bem preparados, tá? Passando agora para o slide 7, pessoal, vindo para os destaques operacionais. No primeiro trimestre desse ano, nós lançamos um pouco mais de 1 bilhão de reais, então foi um crescimento de 12% quando comparado ao que nós lançamos no primeiro trimestre do ano passado. Nos últimos 12 meses, encerrados em março de 26, quando comparados aos últimos 12 meses encerrados em março de 25, nós percebemos um crescimento importante nos lançamentos de 27%, sendo que nós atingimos aí praticamente 7 bilhões em lançamentos nos últimos 12 meses. Tá? Em relação a vendas líquidas, o crescimento foi ainda mais relevante. Nós crescemos 19% em vendas líquidas nesse primeiro trimestre de 26 comparado ao primeiro trimestre de 25. Foram 29% de crescimento em vendas brutas. A gente teve um crescimento de distratos nesse primeiro tri, muito justificado por alguns desafios de cheques regionais em determinados estados que acrescentam um subsídio estadual ao subsídio já proveniente do fundo de garantia, né? Então, em função de alguns desafios operacionais com esses subsídios estaduais, os
distratos cresceram nesses estados específicos. Então, um crescimento de 29% em vendas brutas, comparando o primeiro trimestre de 26 com o primeiro trimestre de 25, foi traduzido em 19% de crescimento de vendas líquidas, né, comparando tri contra tri. Foram praticamente 1 bilhão e 600 milhões de reais em vendas líquidas nesse primeiro trimestre, um recorde para um primeiro trimestre aqui na empresa. E quando nós analisamos os últimos 12 meses encerrados em março, a gente entregou 6,4 bilhões de reais, tá, em vendas líquidas. Bom, passando para a página 8, falando de VSO, acho que aqui é um ponto importante também a ser destacado. A gente teve um incremento de VSO importante no primeiro trimestre, quando comparado ao quarto trimestre do ano passado. Lembrando aqui que um primeiro trimestre, né, ele é sazonalmente mais fraco, então a gente acredita que nos trimestres que estão pela frente a gente pode ter até uma VSO superior a esse patamar, sempre olhando aí com bastante cautela a questão, né, de um eventual aumento de custo proveniente do petróleo, como eu disse anteriormente nos nossos destaques. E bastante importante, né, também ressaltar que nessa VSO do primeiro trimestre a gente, né, entregou uma recuperação bastante forte no segmento da direcional. Eu me lembro que no call do quarto trimestre, esse foi um ponto que a gente destacou, os lançamentos do segmento direcional se concentraram mais no mês de dezembro, então a VSO de direcional foi impactada em função disso, e já nesse primeiro trimestre a gente traz para vocês aí, né, uma demonstração de que não tem absolutamente nenhum tipo de problema de velocidade de vendas nesse segmento, tá? A VSO recuperou, já foi uma VSO em linha com a VSO da Riva, que fechou o primeiro TRI em 23%. Então, os dois segmentos operando com VSOs bastante saudáveis aí nesse patamar entre 23 e 24. Lembrando aqui que a gente continua trabalhando, dado o conforto que a gente tem até o momento atual com relação ao custo do nosso produto e com relação à nossa capacidade de mitigar eventual incremento de custo nos meses que estão por vir, né, eu diria que a VSO continua sendo aqui na empresa a maior prioridade que a gente tem, tá? Bom, eu queria passar a palavra agora para o Paulo e ao final da parte financeira eu vou estar à disposição de vocês para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Ricardo, pela apresentação. Bom dia a todos. Obrigado pela participação do nosso call. De novo, mais um resultado expressivo nosso nesse primeiro trimestre de 26. E aí, começando com o resultado financeiro, fazer pequenos comentários aqui sobre receita. Começando aqui pelo lado esquerdo do gráfico, as barrinhas azuis, no primeiro TRI de 26, entregamos 1,2 bi de receita, praticamente, um crescimento de 30% comparado com o ano passado. E a gente viu ali na apresentação do Ricardo que vendas cresceram 19%. Então, claramente, e a conta aqui, a receita é o resultado de vendas e obra. Então, quer dizer que as nossas obras aceleraram bastante do primeiro TRI de 25 para o primeiro TRI de 26. E essa é uma realidade, mesmo esse tendo sido um primeiro TRI com muita chuva. Quem está aqui no Brasil provavelmente percebeu isso, né? O quarto trimestre choveu menos, a chuva demorou um pouco para chegar e ela durou até abril, praticamente. Mesmo nesse cenário, as obras andaram muito bem. A receita caiu um pouquinho comparado com o quarto TRI, sim impactado por esse período de chuvas, mas ainda assim, comparado com o ano anterior, 30% de crescimento de receita. E numa visão de 12 meses, também 30%, 29%. Batemos 4 bi 600 milhões de receita. Estamos crescendo de forma relevante, tanto vendas quanto obra, entregando esse resultado. Do lado direito, a gente inclui aqui na receita as SPS que a gente não consolida no resultado. Tivemos 1,2 bi de receita nessas SPS. São SPS que a gente controla em conjunto, não tem um controle de fato apesar disso, quase todas a obra é tocada por nós fazemos a obra, fazemos toda a gestão do negócio. O crescimento de receita nessa linha foi de 25% numa visão de 12 meses, então houve uma diluição nessas SPS. Acho que esse é um cenário que devemos continuar vislumbrando, olhando para frente. E já batemos 5,8 bi, sinal de que a receita está chegando muito próximo das vendas. O Ricardo apresentou ali 6,2 bi de venda líquida, então a gente está conseguindo fazer o catch-up aqui,
Acho que isso sinaliza também que as nossas obras estão bem dentro do cronograma e acompanhando de forma bem próxima as vendas. Passando para o próximo slide, falando de margem bruta, o Ricardo destacou bastante, então só botando em números o que ele comentou, no trimestre nossa margem bruta ficou em 42,9, subiu 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Como a receita caiu, o lucro bruto caiu 5%, acompanhando a receita. Numa visão ano, 12 meses, a gente entregou uma margem bruta de 42,4. É um crescimento bem relevante comparado com os 12 meses que se encerraram no T25. Mais de 200 bips aqui de crescimento de margem, que acho que é um pouco desse resultado que a gente conseguiu extrair nesse ciclo que se encerrou agora no primeiro TRI, em que a gente conseguiu repassar bastante preço, ganhar muita margem dos nossos projetos e um cenário de custo em que a gente passou um momento muito importante aqui de entregar obra com custo bem adequado. E do lado direito, a margem REF, a gente está com 4 bi de receita a apropriar, ou seja, unidades vendidas e não construídas. O Ricardo comentou muito disso também no slide lá de INCC, com uma margem muito alta, 44,4, bem sólida, um pequeno declínio em relação ao trimestre passado, e aqui a gente sempre comenta, né, a margem REF é o principal sinal de que a nossa margem bruta está saudável. E aqui, quando a gente olha os patamares atuais de REF, a gente tem um conforto de que a nossa margem bruta deveria, tudo mais constante, continuar num patamar bem elevado. Então, é mais um trimestre que a gente fecha aí com um estoque relevante de receita a apropriar com margem elevada. Seguindo para o próximo slide, passando por a margem EBITDA, aqui a gente vê o crescimento importante da margem EBITDA acompanhando a margem bruta nos últimos trimestres. A gente conseguiu alguma diluição ainda em despesas nesse último trimestre. E do lado direito, como o Ricardo comentou, o gráfico aqui do lucro líquido, no trimestre, nossa margem líquida foi em 17,2, a margem líquida reportada nossa, já ajustada por resultado não recorrente. Quando a gente olha a margem líquida antes de minoritário, como o Ricardo comentou, a gente tira aqui, e talvez essa é a grande diferença quando a gente compara numa janela muito grande, a participação de minoritários, especialmente do minoritário que está na Riva, fez com que a nossa margem líquida ficasse de lado nesse período, mas a margem antes dos minoritários ela subiu. Se a gente compara aqui nessa janela de 2024, ou mesmo do T25 até agora, e retorno muito alto, 38%. O quarto trimestre foi em torno de 44%, lembrando que tivemos um pagamento relevante de dividendos ali no quarto trimestre. Nesse ano ainda não pagamos dividendos, que é o que ajusta o patrimônio. O lucro está crescendo, mas o patrimônio cresceu junto. Pagando dividendos, o ROI volta a crescer. Enfim, e por último, estrutura de capital. Esse slide a gente sempre começa falando ele que aqui é o começo de tudo, nosso orçamento, todas as nossas discussões de crescimento, de plano de negócio, parte daqui da estrutura de capital. Fechamos o trimestre com uma dívida líquida, patrimônio líquido, e aqui eu estou considerando toda a dívida para calcular a dívida líquida de 24%. Quando a gente olha apenas a dívida líquida corporativa, que excluindo as dívidas que estão vinculadas aos projetos e que é um endividamento bem confortável, considerando que ele está alinhado ao desenvolvimento do projeto. A gente está com uma dívida líquida de 2% sobre o patrimônio. E no gráfico do meio, nossa posição de caixa, encerramos o trimestre com nosso caixa recorde aqui, 2.400 de caixa, 49% de crescimento contra o primeiro tri do ano passado. Então, a gente fizemos um trabalho aqui de colocar bastante caixa para dentro da companhia para passar por esse período agora de eleição, etc. E do lado direito, mesmo com esse caixa bem grande, a gente tem um cronograma de dívida muito, muito alongado. Então, esse caixa ele foi colocado para dentro, alongando a dívida. A gente está com prazo médio de 66 meses. É o prazo mais longo, prazo médio mais longo de dívida do setor. Eu acho que a gente tem bastante conforto aqui para
operar nesse momento agora, buscando a geração de caixa e reduzir essa alavancagem e pagar dividendos sem grande discussão de alavancagem. Enfim, vou voltar para o André para a gente passar pelo Q&A e a gente estamos disponíveis aqui para perguntas e respostas. Bem, pessoal, vamos dar início aqui à sessão de perguntas. A nossa primeira vem do BTG, Gustavo Fabris. Gustavo, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. No ponto de inflação de custos, eu queria mais pegar com vocês, na verdade, um pouco do que a companhia tem feito aí de esforço na ponta com relação a preço, né? Se vocês chegaram a subir tabela de novos lançamentos e também do que você tinha ali em estoque, se eventualmente teve que aumentar um pouco da concessão de pró-soluto, enfim, qualquer tipo de cor nesse sentido ajudaria bastante. E a segunda pergunta, até acho que um pouco em linha com essa pergunta de preço, seria de demanda, né? Como vocês têm visto demanda reagir aí na ponta nesse começo de segundo trimestre? Eu sei que acho que ainda não deu tempo, talvez, de sentir ali como as mudanças do programa vão ter efeito ou não, mas enfim, qualquer novidade aqui já ajuda também. Obrigado. Gustavo, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Com relação à precificação, como a gente mostrou, acho que a gente está assim bastante confortável, tá, com a nossa capacidade de continuar operando com margens bastante sólidas, mesmo num contexto de eventual incremento de custo. Até o momento, a gente está bastante confortável, né, com o que a gente tem visto aqui dentro. A gente demonstrou claramente aí como a gente já operou no período de pandemia, num cenário que, na minha visão, é muito mais desafiador do que o cenário que a gente tem atualmente. A gente tem sim trabalhado com uma reprecificação de determinados produtos nossos, já de certa forma antecipando e nos preparando, constituindo ali um certo espaço para um eventual aumento de custo de determinados insumos. Então, agora, né, no final de abril, a gente, né, já tem trabalhado bastante com essa reprecificação aí. E além disso, acho que é importante dizer que uma pergunta sua com relação ao pró-soluto, nenhuma flexibilização. Pelo contrário, a gente deu uma mudada significativa no nosso motor de crédito aqui para concessão de pró-soluto. A gente tem sido bastante mais restritivo e a gente nesse momento não vai de forma alguma fazer qualquer tipo de flexibilização que possa significar uma perda da qualidade do cliente, né, para o qual a gente está realizando aquela venda. Então, a gente está sendo, desde o fim do ano passado, ali desde setembro, outubro, significativamente mais restritivo na concessão de pró-soluto, e a gente não mudou absolutamente nada nessa política nossa e também não temos a intenção de mudar, tá? Então, vida normal e apesar, né, da operação nesse formato, você viu a VSO do primeiro TRI crescendo bastante com relação ao quarto, e a gente está vendo um início de segundo TRI também bastante positivo do ponto de vista de demanda, tá? O mês de abril foi um mês bastante forte, tá? Do ponto de vista de vendas, a gente continua vendo uma demanda importante e a entrada em operação, né, dos ajustes nos tetos das faixas 3 e 4 do programa, acho que tendem a manter aí uma affordability bastante importante. Então, acho que tudo no trilho, nenhum tipo de preocupação, não tem uma luz assim, nesse momento, nem amarela, tá? No radar, não. Com relação à demanda de forma alguma e com relação ao custo, um conforto importante, tá? Nesse momento. Tá perfeito, gente. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. A nossa próxima vem do Matheus Meloni, Banco Santander. Matheus, você já pode fazer sua pergunta, por favor. Opa, oi pessoal, tudo bom? Bom dia, obrigado pelo espaço aqui. Acho que aqui só para entender um pouco essa questão dos aumentos de preço, né? Então, entender se vocês estão vendo uma facilidade, digamos assim, igual entre subir o preço do novo lançamento e talvez subir um preço de estoque. Você acha que está sendo essa mesma facilidade de subir esse preço? E também entender que tipo de impacto isso teria na trajetória da VSO, olhando para frente, né? Então, essa acho que é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo aí a questão do plano diretor de BH, né? Então, essas mudanças que estão para vir.
como é que está a aprovação desse plano e os benefícios que podem trazer aí para a direcional. E também se vocês puderem dar um update lá naqueles programas regionais, né, que estavam com alguns problemas lá no final do ano passado, então acho que Manaus, Ceará, enfim, se pudessem dar um update disso para a gente, acho que ajudaria. Obrigado. Matheus, vamos lá, eu vou pegar as suas duas primeiras perguntas. Eu diria que a precificação do nosso produto, tanto de lançamento quanto de estoque, ela é semelhante, tá? Não tem uma grande diferença entre a nossa capacidade de precificar um novo lançamento ou um produto já em estoque. O ponto principal aqui, né, é que a gente vê um valor muito grande em acelerar a venda de um estoque com POC mais alto, porque a gente tem uma maior geração de caixa na venda desse estoque. E os estoques nossos estão hoje sendo comercializados com margens bastante saudáveis. A gente tem sempre dito para o mercado, né, que a gente tem trabalhado com margens brutas que, na nossa visão, são superiores às margens brutas recorrentes do nosso negócio. Nós lançaríamos empreendimentos com margens brutas inferiores às margens brutas que a gente tem entregue, né, na empresa. E mesmo com margens brutas inferiores a essas que a gente está entregando, a gente teria um retorno sobre o capital que a gente aloca no nível do projeto super interessante que justificaria o lançamento. Então, o que eu quero dizer, né, é o seguinte: a gente tem uma margem REF acima de 44%, a gente tem uma margem dos estoques, né, já em construção bastante saudável e muito próximo aí da nossa ref. Novos lançamentos são feitos com margens inferiores a essas, porque faz todo sentido do ponto de vista do retorno que a gente entrega sobre o capital que a gente aloca nesses projetos. É por isso que a gente, né, sempre sinaliza para o mercado que, a partir de um determinado momento, a nossa margem bruta deveria convergir para um patamar inferior aos que a gente tem operado, o que não significa que haveria uma redução no retorno que a empresa entrega, tá? Eu acho que é algo natural. E nesse momento a gente tem priorizado a venda de estoques com percentual de avanço maior né, em função da maior geração de caixa que tem nesses estoques. Mas lançamentos são feitos com margens inferiores à nossa margem REF, porque faz todo sentido do ponto de vista de alocação de capital. Do ponto de vista não sei se fui claro, você me complementa aí, se quiser que eu entre em algum outro detalhe. Não, bem claro. Impacto em VSO, acho que a gente está buscando uma VSO acima da que a gente entregou no primeiro trimestre, essa é a nossa meta, mas não necessariamente precisamos incrementar bastante essa VSO. Eu acho que nesse patamar que a gente tem operado, a gente já consegue entregar um retorno bastante saudável e uma geração de caixa também bastante saudável à medida que o ritmo de crescimento da nossa receita tiver uma redução, né, natural, a nossa receita crescendo 30% ano contra ano, é óbvio que você tem uma maior demanda por capital de giro. Nesse segundo trimestre, quando as chuvas acabam, né, são muitas obras tendo início. Mas nesse patamar de VSO, a gente acha que a gente entrega um retorno saudável e que a geração de caixa também, né, a gente já teve uma geração de caixa operacional importante nesse primeiro trimestre, e a geração de caixa tem um crescimento gradativo e natural daqui para frente. Porém, gostaríamos de operar com uma VSO superior à que a gente entregou nesse primeiro TRI. A gente tem um conforto muito grande com os custos nossos nesse momento e com a proteção que a gente tem para um eventual aumento de custo, e uma VSO superior a essa do primeiro trimestre geraria ainda mais valor para o nosso acionista, apesar de não ser algo, vamos dizer, obrigatório. Do ponto de vista do plano diretor de Belo Horizonte, ele foi aprovado, né, em primeiro turno. É um plano diretor que eu acho que é muito positivo para a região central da cidade. Acredito que vai ser muito benéfico para a cidade como um todo. Certamente vai ter uma revitalização importante dessa área, mas a gente está aguardando aí, né, com otimismo a aprovação e o início das aprovações na sequência, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto ambiental, por parte do Poder Executivo do município. Eu acho que pode ser né, um vetor aí de crescimento importante para a empresa, claro, sempre analisando a relação entre oferta e demanda ali, porque nós vamos aproveitar essa oportunidade desde que a gente continue enxergando a VSO que a gente tem tido em Belo Horizonte. Se tiver uma redução de VSO, a gente segura o lançamento. A gente aqui, né, tem sempre deixado muito claro que a gente não vai construir o que não está vendido. A gente quer construir o que está vendido e o que tem bastante demanda.
Então, acho que existe um otimismo importante aqui com relação ao plano diretor de BH. A gente tem uma exposição importante à cidade, mais de 20% do nosso, um pouquinho mais de 20% do nosso negócio está em Belo Horizonte. Eu acho que essa pode ser uma avenida importante aí para a gente também. Bom, agora com relação à terceira pergunta, eu queria deixar para o Paulo te responder, né, relativo aos cheques regionais. Obrigado, Ricardo. Matheus, sobre os cheques regionais, a gente, é, desde o final do ano passado, nós paramos de vender cheques em algumas das praças, notadamente Manaus e Ceará. O governo local até tem prometido ao setor que os cheques retornarão, mas independente disso, a gente está esperando para ver o que acontece. Então, hoje, a gente tem cheque em Brasília, e São Paulo e Pernambuco, de forma recorrente. Ceará e Manaus foram praças que tiveram bastante, mas que, como o Ricardo comentou ali, impactaram bastante os distratos do primeiro TRI, porque como a gente vendeu na expectativa de receber o cheque, e o cheque não veio a tempo, não veio na velocidade que precisava, a gente tivemos um volume maior de distrato. E olhando exatamente agora, mesmo não tendo o cheque de forma recorrente, esporadicamente tivemos algum, então no próprio estado de Manaus nós fizemos alguns repasses com cheque nesse ano, de clientes que estavam vendidos no ano passado, mas acho que olhando para frente o ideal é operar somente se de fato tiver cheque e orçamento e funcionando de forma como funciona nos estados que os cheques foram mantidos, como Pernambuco, São Paulo e Brasília. Enfim, é isso. Não sei se tem algum ponto específico que você queria saber sobre o cheque, além disso. Não, não, é mais update mesmo. Não, mas acho que ficou bem claro as respostas aí. Obrigado, Ricardo, Paulo e André. Bom dia. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. A nossa próxima vem do Igor Altero, XP. Igor, seu microfone já foi liberado. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns aí pelos resultados. Dois pontos aqui do nosso lado. O primeiro aí, o Ricardinho comentou sobre o preço do petróleo ter impactado o frete, né? Então eu queria ver se vocês têm uma ideia, né, do quanto é que o frete subiu, o quanto que representa do custo de vocês. O segundo ponto se esse cenário de custo aí continuar mais pressionado, se pode fazer sentido a companhia segurar um pouco o ritmo de lançamento ou não, né? Ou se dá para crescer lançamento mesmo com esse ambiente aí inflacionário um pouco mais pressionado. São essas aqui do meu lado. Igor, vamos lá. A gente tem procurado fazer um trabalho para chegar no quanto o frete representa do custo da nossa obra. É claro que a gente não sabe exatamente quanto o frete vai representar do custo do produto do nosso fornecedor, né? Então, você pode ter um impacto aí em cadeia, e não só impacto no preço de trazer o produto que a gente compra da fábrica para a nossa obra, né? Você tem um custo de eventual extração, por exemplo, de um determinado material até chegar à fábrica. Então, aí a gente não consegue exatamente saber na cadeia como um todo quanto o frete representa, mas o número que a gente tem aqui em relação ao custo da nossa obra está girando em torno de 3%, tá? Então, acho que o frete, é claro que tem um impacto, mas como ele representa numa primeira análise ali mais inicial, 3% do custo, não acho que é onde, no frete em si, é onde vai ter o maior impacto no nosso negócio. Se pegar o concreto, por exemplo, para a gente está ali entre 16, 18, 19%. Então, uma mexida no concreto acaba tendo um impacto superior ao do frete isoladamente, tá, Igor? Então, acho que o frete em si não é o maior ponto de atenção, não. Reiterando, estamos muito bem preparados para um cenário de aumento de custos que, reitero aqui, até o momento, nas provisões que a gente tem nos nossos orçamentos para custos, estão cobertas, tá? Então, aqui a gente está antecipando um eventual impacto futuro mais significativo de custos, tendo contas a receber enorme, que não tínhamos na época da Covid. A Riva era muito menos expressiva naquele momento. Hoje a gente tem um contas a receber muito maior. A gente está num cenário muito mais confortável do que aquele que a gente tinha, sendo que a gente mostrou como a gente navegou no 2021, 2022 com muito menos, vamos dizer, variáveis que a gente podia trabalhar para offsetar um eventual aumento de custo. Acho que a mensagem é assim, fica tranquilo com o custo, tá? É claro que a gente está sempre preparado, está sempre monitorando. Até o momento,
VSO para a gente gera mais valor e deveria ser um maior foco de atenção do que custo. Com relação, né, a eventuais, vamos dizer, mudanças, ajustes no que a gente tinha projetado aqui no pipeline de lançamentos, nenhuma mudança, nenhum ajuste, vida seguindo normalmente, todos os projetos previstos para serem lançados, sendo trabalhados, sendo aprovados, todos os lançamentos acontecendo. Eu acho que até o momento o mercado tem demonstrado para a gente, talvez ali, né, por ter sido machucado no passado, não em função da direcional, mas em função de impactos aí no setor como um todo. Eu acho que a gente conseguiu navegar bem. Talvez eu esteja vendo aqui o mercado com uma preocupação acima do necessário, tá, com relação a essa realidade até o momento atual, Igor. Nada muda em lançamentos. Tá claro. Obrigado, Ricardinho. Muito obrigado, Igor. A nossa próxima pergunta vem do UBS, Ana Júlia Zerkowski. Ana, por favor. Oi, pessoal. Bom dia, obrigada aqui pelo espaço. E a gente tem uma pergunta ainda nesse tema de margem, né? Vocês comentaram bastante, mas só para entender aqui, se vocês puderem abrir, qual que é o nível de provisão que vocês já têm no orçamento de novos projetos? E assim, olhando para esse primeiro trimestre, né? O quanto de provisão adicional já está inserida nessa margem, ou se a gente deve começar a ver esse provisionamento adicional, né, mais para o segundo TRI. E aí uma segunda pergunta também, ainda em margem, mas a gente queria entender o que drivou, né, quais foram as razões dessa diferença de margem entre as marcas, né, o Riva mais ali em 43%, o Direcional mais próximo dos 39%, se foi algum motivo pontual, ou alguma coisa mais de mix, ou se é uma tendência que deve ser mantida para frente. Obrigada. Tá. Ian, obrigado pela pergunta. Primeiro, sobre as provisões, o nosso orçamento, a gente tem aquela regrinha de bolsa de ter 6% de provisão de inflação em todos os orçamentos nossos, né, desde o lançamento até o final. E aí, à medida que esse orçamento evolui, essa obra evolui, se a economia, e a gente tem conseguido, olhando para trás, né, a gente conseguiu entregar muita obra abaixo dessa inflação projetada, por dois motivos. Um, pelo INCC, que em alguns anos rodou abaixo desses 6%, e outros porque a gente conseguiu ser mais eficiente. E essa economia, essa economia é apropriada mais para o final da obra. E aí, quando a gente olha no final do terceiro TRI, os nossos orçamentos estavam orçados de acordo com as expectativas de que a gente achava que custaria cada uma daquelas obras. Então, essa é uma premissa básica nossa. Todo fechamento de mês a gente atualiza os orçamentos e é essa atualização que é considerada para apurar os resultados. Então, acho que a resposta primeira é sim, já está incorporado o que a gente tem de expectativa de custo para terminar as obras. Olhando, e a gente não fizemos nenhuma mudança relevante desses 6%. Olhando numa curva de longo prazo, essa deveria ser a inflação. É claro que a gente sempre olha o preço spot, a partir daquele preço é a nova realidade. O segundo ponto, a segunda dúvida foi. Diferença RIVA direcional. Perdão, exatamente, diferença RIVA direcional. Tem muita relação com o mix, tá? Não, acho que não tem nenhuma mudança estrutural nas duas empresas. Acho que é muito mais o mix do que se vendeu, do que a Direcional vendeu muito na Praça do Rio de Janeiro, é uma praça que tem uma margem um pouco menor. A Riva vendeu muito em Minas Gerais, é uma praça que está com uma margem muito melhor. Então tem muito mais a ver com o mix do que mudança estrutural. Quando a gente separa o REF por empresa, a gente vê um REF bem equilibrado. Quando a gente olha a margem dos estoques, aí não é um número que é fácil de apurar, mas para vocês, né, para o mercado, mas aqui internamente nos números gerenciais, não tem nenhuma mudança de cenário entre as empresas. É um cenário de continuidade e, inclusive, foi um número que eu olhei com bastante atenção por esse movimento que você comentou, mas é mix, é um efeito sazonal. Não sei se eu respondi, Ana, se quiser algum complemento. Não, respondeu sim, Paulo. Obrigada. De nada. Obrigado, Ana.
A nossa próxima vem do Safra, Rafael Reder. Rafael, seu microfone já está aberto. Indo? Acho que agora foi, perdão. Bom dia, pessoal. Eu tenho dois pontos aqui também que eu queria abordar. O primeiro, eu queria falar um pouco mais da como que vocês estão enxergando a saúde do crédito do consumidor, que de um lado, realmente, né, o Minha Casa Minha Vida acho que está no melhor momento da história, só que do outro, acho que vem preocupando um pouco, né, os níveis de contratação que a gente vem observado do consignado da FGTS, tem agora também o programa Desenrola, né, o novo do governo. Eu queria ver com vocês assim o que vocês enxergam como potencial impacto na saúde do crédito do consumidor. E o segundo ponto, eu queria entender como que vocês enxergam que o aumento do INCC poderia impactar na demanda mesmo do consumidor, assim, podendo extrapolar para outros períodos que vocês viram o INCC mais alto. Sei que quando você repassa ali na caixa, o consumidor ele não vai estar sendo reajustado pelo INCC, mas no pró-soluto acaba pegando, né? Se quando ele vai comprar o imóvel, ele tem essa preocupação de quando ele vê o INCC mais alto, de a parcela dele realmente ficar mais cara e poder impactar até na vontade de comprar o imóvel agora. Rafael, obrigado pela pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta sobre crédito. É, não é de agora, né, esse movimento de maior endividamento das famílias. O que a gente percebeu, e não foi nesse TRI, nem no TRI passado, é uma curva que é um pouco longa, é uma marginal menor taxa de conversão, mas nada relevante. E como a piscina é muito grande, a demanda pelo programa é muito grande, a gente resolve isso gerando mais leads e convivendo com, eventualmente, essa menor taxa de conversão e o que a gente fez do nosso lado também, vocês acompanharam bem de perto, a gente colocou muita tecnologia para acelerar para processar melhor a nossa piscina de clientes aqui e conviver também com uma menor taxa de conversão. É um negócio bem marginal, não acho que não é tanto que a gente entregou um resultado, crescimento de VSO, crescimento de venda líquida em praticamente todos os trimestres, então não acho que é algo que preocupa. De novo, a demanda é muito grande, a piscina é muito grande, tá? O déficit habitacional é muito grande. Então, quando a gente está no Minha Casa Minha Vida, que eu acho que as famílias mais vulneráveis ao cenário que você desenhou aqui, eu acho que tem uma defesa muito grande no setor, que é a demanda muito grande. Enfim, puxando só um pedacinho da segunda e depois passando para o Ricardo, o que a gente vê, ou o que a gente viu lá atrás, é porque o programa acabou de passar por reajuste dos tetos, então a gente não está. Talvez o faixa 2 seja o teto que está mais apertado, as outras duas ainda assim foi reajustado agora, né? Teve 10% de aumento na faixa 3 e 4. Tivemos reajustes bem recentes, então o teto do 3 e 4 pelo menos não parece um problema. Talvez o que eu levantaria uma discussão do passado é o faixa 1. Os clientes do faixa 1, eles são eles já compram no limite, né, muito próximo do limite. Qualquer aumento de preço assim, normalmente vira para absoluto. Então, no primeiro momento, até que você tenha ali algum reajuste no Minha Casa Minha Vida. Ricardo, não sei se você quer complementar algo. Eu acho que o ponto aqui, Rafael, acrescentando o que o Paulo disse, né, o eventual INCC mais alto e o impacto disso na correção, né, do pró-soluto não é o que inibe a decisão de compra do cliente de forma alguma, tá? O que eu acho é que o impacto do INCC viria num eventual incremento do preço dos produtos, como o Paulo disse, e por esse incremento de preço, o cliente que hoje tem uma renda suficiente para comprar pode não ter no futuro e, naturalmente, isso teria ou significaria uma redução, né, no mercado que a gente consegue trabalhar no mercado endereçável nosso. Mas eu acho que a não tomada de decisão de compra por parte do cliente, por preocupação com relação ao INCC alto, corrigindo parcelas de pró-soluto, definitivamente não é algo que acontece. Tá? Seria uma consequência maior numa necessidade de incremento do preço do produto, fruto de uma inflação mais alta que acabaria tirando a capacidade de compra do cliente, na linha do que o Paulo falou. Mas, pô, acho que por enquanto né, não tem nenhum tipo de impacto nesse sentido. Temos que esperar um pouquinho para ver qual vai ser a inflação efetivamente materializada, caso esse preço mais alto do petróleo, né, se mantenha por um prazo aí bastante longo. Mas por enquanto acho que não tem motivo para preocupar com redução na demanda, não.
Não, tá perfeito, tá ótimo, pessoal. Obrigado, meu bom dia. Bom dia, Rafa. Vamos lá, a próxima vem do Herman, Bradesco BBI. Herman, por favor, você já está habilitado. Bom dia, Ricardinho, Paulo, André. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui do nosso lado também. Primeiro, eu queria abordar o tema de distratos, que vieram um pouco maior. E está no release que teve um impacto aí do Minha Casa Minha Vida Cidades, né? Se a gente deve ver alguma melhora já no segundo trio, deve se manter um pouco mais pressionado. E a segunda pergunta, um update rápido aí, se vocês puderem dar alguma cor, algum detalhamento aí de como tem evoluído a inadimplência nas carteiras de recebíveis de vocês, seria bastante útil para a gente. Obrigado. Vamos lá, Emma. A primeira pergunta é sobre o distrato. A gente, sim, o principal ofensor dos distratos no último trimestre, na verdade, nos últimos dois, foi o fim do cheque, ou não entrega de cheques em alguns programas de Estado, notadamente Manaus e Ceará, como eu comentei, e isso acabou fazendo com que os clientes que haviam comprado esperando o cheque, não teve o cheque, o subsídio caiu, aquele cliente não teve capacidade de seguir com aquela compra e a gente seguiu para o distrato. Acho que a gente já fez uma boa parte do trabalho. Acho que ainda tem alguma coisinha para algum pouco de trabalho para ser feito. A gente está ali depurando, como eu comentei, a gente ainda está conseguindo repassar com alguns cheques que sobraram de orçamentos passados. É, e mas o trabalho está sendo feito e um ponto importante é que essas unidades, né, como a gente pôde vir no primeiro TRI, elas estão sendo destratadas e revendidas muito rapidamente. São unidades que têm bastante liquidez, especialmente em Manaus, porque apesar do cheque de Manaus ter acabado, vale lembrar que na virada do ano, o Minha Casa Minha Vida, o subsídio de Manaus do Minha Casa Minha Vida foi incrementado. Então, houve um aumento de subsídio para as famílias lá, então a demanda lá foi muito forte. Então, todo o distrato que aconteceu, a gente conseguiu revender ali dentro do próprio mês, no máximo no mês subsequente. Então, se por acaso houver mais alguma coisa, eu acredito que a gente consiga recuperar rapidamente a venda. Então, a gente teria uma venda bruta maior e também um distrato maior, sem grande impacto na líquida, e inclusive com algum ganho de margem. Essas unidades a gente conseguiu colocar um pouco de preço nelas nesse período, nessa janela entre a primeira venda e a segunda. Então, na minha visão, acho que a gente vai terminar rapidamente de resolver esse ponto. E, de novo, não é um ofensor para resultado pela revenda. Você tem uma venda bruta maior, um distrato maior e acaba com uma venda líquida muito parecida. Perfeito. A segunda pergunta sobre inadimplência, a gente não está vendo mudança de cenário de inadimplência dos nossos recebíveis. Pelo contrário, na linha do que o Ricardo comentou, nós mudamos bastante a nossa política de crédito no decorrer do ano passado, implementamos um motor de crédito novo, com um trabalho muito bem feito de ranqueamento dos clientes e rating dos clientes, aprofundando mais o nosso estudo aqui em relação ao score de crédito. Eu acho que a gente, numa janela de médio prazo, acho que a gente vai inclusive no cenário oposto, a gente vai ver um cenário de melhora da carteira, especialmente a carteira de pró-soluto, com talvez até um desprovisionamento, vamos ver isso na discussão mais para frente, mas eu estou bem otimista com o cenário novo de motor de crédito que a gente está operando. Bastante claro, Paulo. Ricardinho, André, obrigado e bom dia. Obrigado pela pergunta, Herman. A nossa próxima vem do Piero Trota, Citi. Piero, por favor. Bom dia, Ricardo, bom dia, Paulo e André. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é referente à economia de obra, né? Eu queria entender se no primeiro trimestre teve algum patamar relevante reconhecido vindo de economia de obra e entender também se para os próximos trimestres ou que você tem de resultado a reconhecer também tem um patamar
mais alto aí de economia de obra a reconhecer nos próximos trimestres. Então, essa é a primeira. E a segunda, eu queria entender um pouquinho mais sobre geração de caixa. Eu queria ver, na visão de vocês, quais são as principais alavancas para melhorar essa conversão de caixa, nos próximos trimestres, né? Se há alguma questão relacionada a capital de giro, é, redução de cessão de recebíveis, um maior ritmo de repasses, o que vocês enxergam aí que pode ajudar a melhorar essa conversão de lucro em caixa e o que vocês esperam também para 2026? São essas duas. Obrigado, pessoal. Piero, vamos lá. Vou pegar a primeira pergunta sua. A gente, né, já vinha sinalizando para o mercado que obras onde a gente tinha feito uma eventual provisão para uma expectativa de NCC, caso essa expectativa não se materializasse ou se o aumento de custo fosse inferior ao que a gente tinha, né, de certa forma estimado ali naquele 6% ao ano, quando a obra vai chegando nos estágios finais e a gente tem segurança daquela economia, a gente reverte ou reverteria o orçamento. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: nesse primeiro trimestre, o efeito líquido entre orçamentos revisados para cima, fruto dos novos custos de determinados insumos específicos e obras que chegaram em estágios mais finais, onde a gente reverte orçamento, o efeito líquido foi um aumento de orçamento, mas que foi mitigado por eventuais economias que a gente tinha em obras em estágio final, sendo que o líquido foi aumento de orçamento. Então, não teve impacto de margem, vamos dizer, para cima em função de reversão de orçamento, não, tá? A gente provisionou ou incrementou orçamentos numa proporção maior do que a gente reduziu orçamentos. A gente ainda tem obras, né, em execução, em estágios mais avançados, onde a gente acredita que vai haver economia. Então, isso seria, né, um eventual mitigador de um potencial incremento de custo de determinados insumos olhando para frente, em adição ao contas a receber corrigido por INCC, em adição, né, aos 5,1 bilhão que a gente tem em estoque. Então, assim, eu acho que quando a gente soma todos esses pontos, é que nos dá um certo conforto de que não deve ter um impacto significativo em margens, tá? Um potencial aumento de custo, que possa vir a se materializar para frente. Então, teve, mas o efeito líquido foi de aumento de orçamento no primeiro tri. Agora, eu queria passar para o Paulo pegar a segunda pergunta. Bem, Piero, obrigado pela pergunta. Sobre geração de caixa, acho que dentre as alternativas que você me deu para escolher aqui, eu vou pegar duas: venda e repasse. A gente tem que acelerar a VSO, eu acho que vai ajudar, né? Já fizemos isso, né? A gente teve aqui um quarto trimestre com uma versão um pouco mais lenta, mas o primeiro tri agora já recuperamos o patamar que a gente estava. E aí, dado a evolução de obras que a gente tem e as aspirações de VSO que estamos aqui, acho que a gente precisa atuar muito forte nessa venda com qualidade e numa velocidade de repasse melhor a cada dia, né? Melhorando a curva de velocidade de repasse a cada dia para a gente conseguir trazer esse caixa para dentro o mais rápido possível. Não acho que a gente precise mudar nada profundamente na forma como a gente atua. Não, a gente hoje já tem um pouco da carteira que o Ricardo comentou, que é o nosso hedge, a tabela direta, que é quando a gente financia o cliente, que esse crédito ele é corrigido por inflação. Acho que a gente conseguiu endereçar bem o volume do que a gente fazia disso em relação ao que a gente faz agora. Então, na minha visão, é acelerar a venda, acelerar repasse, para trazer o caixa de volta, né, e a partir daí ter uma geração de caixa operacional, independente do que a gente faz aqui de cessão de carteira, focar na operacional mesmo, crescente a cada trimestre. Como já vem acontecendo, se a gente pegar a curva trimestral nossa desde 2024, ela é claro que ela tem uma certa sazonalidade, trimestres melhores, trimestres piores, mas a cada tri que passa, a gente está com um pouco mais de geração de caixa operacional. Eu acho que essa tendência ela continua. Tá super claro. Muito obrigado, viu, pessoal? Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado, Piero. A nossa próxima vem do Jorel Guiotti, Goldman Sachs. Jorel, está habilitado já.
Jorel, tá ouvindo a gente? Oi? Eu te ouvi. Isso, agora estamos te ouvindo. Ok. Pode É, continuar. então, eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, eu queria voltar à questão do VCO. Queria confirmar que vocês veem o VCO atual de 24% como um nível saudável, né, dentro desse cenário de aceleração de custos de construção. Pergunto porque lá em 2020 e 2021, quando vocês surfaram bem a onda de inflacionária, que vocês estão um VCO que estava 8 a 10%, 8 ou 10 pontos percentuais menor que agora. Então, eu queria entender se 24 é o número certo. Então, e a segunda pergunta é se vocês acham que dentro desse cenário de aumento da inflação, se isso pode impactar a concorrência de vocês ainda mais, particularmente os players menores, de forma que eles poderiam desistir de construir, e se isso permitiria vocês ganhar mais market share. E se dentro desse cenário vocês acham que acelerariam lançamentos. Então, seria isso. Obrigado. Jorel, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Com relação à VSO, lá em 2021 a gente tinha sim uma VSO inferior à que a gente tem hoje, porém naquele momento o capital estava muito mais barato do que capital, né, do que custo de capital hoje. Então acho que considerando o custo de capital hoje, considerando esse hedge super relevante que a gente tem com relação a um eventual aumento de custo, que não é o que a gente ainda está vendo, não tem nada muito significativo até o momento já na prática, vamos dizer, no dia a dia nosso. Mas considerando que vai ter um aumento significativo pela frente, eu acho que esse hedge que a gente tem, fruto do contas a receber hoje, né, que cobre mais de 60% do custo a incorrer das obras, a gente deveria sim operar com uma VSO acima do que nós tivemos lá atrás. Então, acho que o patamar de 24, no contexto atual de capital caro e de um hedge importante contra o aumento de custos, ele é muito mais saudável. E, de novo, eu acho que operar acima de 24 seria ainda melhor. Então, talvez o patamar ideal seja, né, 2, 3% acima desses 24, apesar de 24 ser um patamar saudável na nossa visão, tá? E agora, eu acho que o contexto no qual a gente está entrando nesse cenário potencialmente mais inflacionário, com esses recebíveis, grande de estoque, onde a gente consegue ajustar preço com uma flexibilidade grande, nos dá um conforto muito grande que a gente pode continuar operando com essa VSO de 24, eventualmente até um pouquinho acima, sem absolutamente nenhum problema, tá? A antecipação no nosso fluxo de caixa, a aceleração na geração de caixa, né? Quando a gente traz esse valor presente, hoje gera muito mais valor e a gente está bastante confortável com o patamar de margem que a gente tem aqui na empresa, né? Lembrando que a gente está com uma margem bruta reportada, né, ajustada por juros, comparando com aquele período aí, 6 pontos percentuais acima, além do contas a receber corrigido, além do volume de estoque importante que a gente tem flexibilidade para mexer em preço. Então, acho que no contexto atual, esse patamar de VSO ligeiramente acima é o ideal. Acho sim que a inflação impacta a concorrência. Isso foi o que aconteceu lá atrás, tanto na Covid quanto, né, no período da guerra da Ucrânia. Acho que a concorrência ou empresas ali que têm uma estrutura de capital um pouco mais frágil, elas precisam operar com um percentual das unidades em construção vendidas muito maior. Então, para botar menos capital nas obras, então eles estão com a receita deles, né, muito mais travadas já em termos nominais do que a gente. E acho que um aumento de custo, sim, teria um impacto na redução de concorrência que esteja ali ou mais alavancado ou com, né, uma estrutura de capital realmente mais frágil para entrar num momento inflacionário. Esse foi o cenário que a gente também já viveu lá atrás. Ele, né, pode vir a se repetir agora de novo. Então, acho que sim, isso é uma possibilidade. E caso, né, tenha uma redução na oferta, como a manutenção da demanda em patamares elevados, a gente tem sim condição de suprir essa demanda oferecendo mais produtos, incrementando o nosso volume de lançamentos. Porém, não é o cenário base até o momento. Por favor, não comece a colocar nos números um incremento de lançamentos, por mais que a gente tenha condição de absorver esse eventual excesso de demanda, né, com uma redução de oferta fruto desse cenário inflacionário que pode vir a machucar um pouquinho mais ali empresas que estejam com estrutura de capital mais frágil, tá? Então, acho que tudo que você, né, ponderou aí faz bastante sentido. Fico claro. Obrigado.
Obrigado, Jorel, pela pergunta. A nossa próxima vem da Juliana Veiga. Juliana, Itaú BBA. Seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Do meu lado também são duas perguntas. Eu queria primeiro abordar a questão de geração de caixa e a importância que vocês falaram da venda de estoque para isso, né? Que vocês conseguem maior geração aí na largada. Eu queria entender um pouco mais quais são os esforços hoje da companhia para essa venda de estoque, o que vocês têm mexido em time de vendas para conseguir suprir essa necessidade aí, esse aumento de venda, de velocidade de vendas de estoque especificamente. Além disso, a minha segunda pergunta é um pouco mais sobre um update sobre os projetos em parceria que vocês estão fazendo com a Moura do B no Nordeste, como tem sido performance de vendas e o que vocês veem de pipe de lançamentos, aí considerando que a companhia, a Moura do B, já tem sido vocal sobre o foco de faixa 3 na região, se tem sido de fato onde vocês têm conseguido operar melhor e se acham que deveria se manter aí os planos que vocês já estavam passando anteriormente para essa parceria. Obrigada. Vamos lá, Juliana. Né, como eu disse um pouquinho ali a respeito de venda de estoques, a gente tem procurado priorizar a venda de estoques com percentual de avanço mais alto de obras, porque é naturalmente onde a gente tem maior geração de caixa. A gente tem tido uma performance bastante positiva da nossa operação no Rio de Janeiro, tá? Ao longo aí desse início de ano. Lá é o estoque nosso com maior percentual de avanço e são estoques com margens até inferiores ao estoque de demais regiões do país. Então, eu diria que a gente tendo uma melhor performance desse estoque com POC mais alto e margem mais baixa, até tem um impacto ligeiramente, né, vamos dizer, jogando margens ali para baixo. Mas o que a gente tem feito é um esforço muito grande no treinamento e recrutamento de time de vendas, um esforço bastante importante nas nossas vendas online, no nosso núcleo digital, canal digital. Então, ali tem bastante coisa acontecendo e a gente já tem colhido os frutos disso, especialmente na nossa operação do Rio, que é onde a gente via a maior oportunidade efetivamente de ganho de VSO, sendo que nesse momento, assim, realmente eu acho que tem feito todo sentido esse esforço, tá? Com relação à parceria com a Moura, a gente está tendo o primeiro lançamento agora, então acho que é um pouco cedo para a gente falar sobre VSO ainda. A gente está bastante otimista com essa operação nas faixas 3 e 4 no Nordeste. Acho que a perspectiva é bastante boa. A gente já tem uma operação ali nas faixas 1 e 2, né? Nessas cidades. A gente está operando com a Moura nas faixas 3 e 4. Acho que é bastante, né, positiva a perspectiva quando a gente une a força das duas marcas para trabalhar esse tipo de produto, tá? Acho que a gente ainda não está colhendo os frutos disso, mas assim, a gente é bastante otimista com esse trabalho conjunto com eles. Perfeito, obrigada, pessoal. Muito obrigado, Juliana. A nossa próxima vem do Marcelo Mota, JP Morgan. Marcelo, seu microfone já está liberado. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. Não, só se pudessem comentar um pouco sobre o tópico ali das transações societárias, enfim, o valor é pequeno, mas só entender se é um pouco aquelas vendas de SPE, antecipação, né, dos recursos para maximizar o retorno, né? Quando a gente olha a nota explicativa, a gente vê ali um valor mais perto, sei lá, de 27, 28 milhões, mas aqui vocês falam que 13 milhões é o líquido, então eu imagino aqui que vocês estão talvez tirando algumas despesas relacionadas à transação, ou enfim, só entender se é isso mesmo. Obrigado. Oi, Mota, bom dia. Obrigado pela pergunta. É exatamente o que a gente já fizemos em outras operações, né? Aqui é um projeto que a gente colocou um volume de capital, e quando ele está próximo da aprovação e próximo do lançamento, a gente traz alguém que tem um custo de capital menor do que o nosso e que tem interesse em entrar ali como investidor, então, e esse comprador, ele entra com capital quase que nos reembolsando aqui e pagando um DCF do negócio. Então, é igual o que fizemos nos outros. Acho que
esse tipo de operação tem diminuído, né? A gente tem visto menos acontecer, mas tivemos mais uma agora, como você disse, pequena nesse trimestre. Não tem nada de diferente em relação às outras, não. Perfeito, obrigado, Paulo. De nada. Obrigado, Mota. A nossa próxima vem do Vitor Tapia, Bank of America. Tapia, por favor. Bom dia, pessoal. Queria só retomando um primeiro ponto aqui em relação assim, à perspectiva de lançamento. Acho que o Ricardinho deixou claro aí que esse potencial aumento de custo não estão pensando em revisar para baixo ainda. Mas o que eu queria só tentar entender um pouco melhor é o que a gente pode esperar de revisão para cima, né? Num contexto que um cenário de custo controlado, demanda forte, né, ainda forte com revisão do programa, plano diretor, né, únicas. O que tem que de fato acontecer, né, para vocês ficarem confortáveis em revisar, né, esse volume de lançamento para cima? E aí o que a gente poderia também esperar de adicional aqui, né, de volume de lançamento? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, só também voltar naquele slide dos recebíveis e do estoque, só para ver se eu entendi, fiz uma conta certa ou se eu errei alguma coisa assim, mas quando vocês colocam lá que tem um estoque a valor de mercado de 5,2 bi, né, e um custo a incorrer de estoque de 2,2, né, eu estou entendendo aqui que esse estoque está com uma margem bruta muito maior do que vocês vêm reportando. A conta que eu fiz está certa? É isso mesmo? Eu acho que não muda a conclusão da análise ali, talvez, mas só para ver se eu comi bola aqui em algum ponto da continha que eu fiz. Vamos lá, Tapia. Com relação a lançamentos, bom, de novo, acho que nesse momento, né, longe de estar num cenário onde a gente possa eventualmente já antecipar eventual incremento, né, a gente não sabe exatamente como vai ficar custo, como vai ficar oferta por parte de outras empresas, né, que operam no setor. Eu acho que aqui a prioridade nossa é na geração de caixa, a gente quer construir o que está vendido. Então, se a gente perceber a VSO, né, subindo de forma relevante, a gente tem condição de suprir, né, eventual demanda por parte dos clientes com novos projetos. A gente tem bastante projeto em aprovação, em estágio que nos permitiria fazer o lançamento. A gente hoje tem um conforto bastante grande na execução, na nossa engenharia, né, para execução de forma eficiente desses projetos, né? Então a gente tem capacidade executiva, acho que a gente está mais tranquilo com relação à nossa capacidade de execução do que há um ano e meio atrás, onde a gente teve um ramp-up muito forte, né? No número de canteiros, tivemos um crescimento muito forte, mas eu acho que aqui é observar a demanda, observar a performance aqui, né, dos clientes e também está sempre monitorando a oferta. Então, temos condição de lançar mais, mas eu acho que é muito cedo para tomar isso como, né, chegar a qualquer tipo de conclusão a esse respeito. Acho que a gente tem que esperar para ver. Com relação a recebíveis e a margem, tem um detalhe pequeno aqui que o Paulo vai explicar, mas a margem, né, desse estoque é muito parecida com o que a gente tem reportado. O Paulo vai explicar aqui onde está a diferença, tá, Tapia? Oi, Tapia. Obrigado pela pergunta. Ali a gente colocou no custo do estoque, naquele slide, somente o a incorrer. E o estoque ele já está andado, né? Já tem um POC que já aconteceu. Então, para calcular a margem dele, teria que somar o incorrido mais o incorrer e aí comparar com o estoque. E aí, quiser fazer essa conta, pode me chamar aqui também, que eu te dou uma ajuda, que dá para buscar esses números nas notas explicativas ali. Tapia, Legal. qualificadamente, tá, desse produto disponível para comercialização e desse estoque, a gente tem um pouco mais de 2 bi a incorrer, mas já tem mais de 1 bilhão incorrido, tá? Então, esse incorrido está no nosso estoque, né, no ativo aí da empresa e as margens são muito parecidas, tá? Do nosso estoque quanto do nosso REF. Então, é um detalhe pequenininho aqui, mas é o incorrido e aí o Paulo entrando no detalhe com vocês na sequência, tá? Não, tá bom, ficou claro. Só um follow-up rápido aqui no primeiro ponto, Ricardo. Você consegue, de alguma maneira, assim, quantificar porque pelo que eu entendi, então vai ser VSO, né? Tudo muito complicado, mas assim, existe um patamar, algum range aí da VSO que pô, você ficaria mais confortável, então só para a gente também tentar
entender a virada de chave aí, quando que ela poderia acontecer. Otávio, vamos lá. Eu acho que a gente deveria trabalhar com uma VSO, né, nesse patamar em torno de 25. O 24 eu acho que é bastante saudável, mas podendo trabalhar um pouco acima, dado que a gente está confortável com o custo, eu acho que nos permitiria entregar um retorno ainda mais alto. Então, talvez VSO aí, né, o patamar onde a gente começaria a incrementar lançamento seria talvez 27, eventualmente entre 27 e 28, a gente começaria a incrementar lançamentos. Tá tentando dar um número aqui, mas vamos trabalhar. Acho que está um pouco cedo para dizer qualquer coisa a esse respeito, mas seria esse número aí que nos incentivaria a incrementar lançamentos. Claríssimo. Bom dia para vocês, pessoal. Bom dia, Tapia. Bom Mais dia. uma vez, obrigado. Bom, pessoal, encerramos aqui agora nossa sessão de perguntas e eu passo a palavra final para o Ricardo fazer suas considerações. Ricardo. Pessoal, queria então mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, queria agradecer muito pelas perguntas. Acho que a gente nesse call conseguiu, né, esclarecer os principais temas que têm sido, né, os grandes motivos, né, de procura, de dúvidas, de realmente contato que a gente tem tido com o mercado. Queria, né, dizer que a gente está nesse segundo trimestre agora iniciando um volume bastante grande de obras, que a gente continua enxergando uma perspectiva de crescimento de receita. Acho que, né, a execução das nossas obras está bastante sob controle, a gente tem percebido uma demanda também sólida pelo nosso produto. Então, continuamos aí numa caminhada sem grandes sobressaltos, sem grandes motivos para preocupação e esperamos, né, continuar entregando resultados aí bastante consistentes nos trimestres que estão por vir. Muito obrigado e bom dia a todos.